tarde, todos e todas. Sejam bem-vindos à segunda jornada de estudos em História do Cinema Brasileiro. Essa não é a abertura oficial. A abertura oficial vai ser às 18h30, junto com a abertura do segundo fórum de pesquisas. Aqui eu só vou apresentar rapidamente a jornada e chamar a mesa que vai acontecer. Vamos ter duas mesas agora, no intervalo, e aí eu vou fazer a mediação dessa mesa. Mas antes, só informando que a segunda jornada ela é uma realização do programa de pós-graduação em Arte, Cultura e Linguagens, dos grupos de pesquisa Historiografia Audiovisual, aqui da UFJF, Grupo de Pesquisa Cinema Brasileiro, História e Preservação, e também do Laboratório Universitário de Preservação Audiovisual, LUPA, da UF. Tá? A gente tem um apoio do PPG-Cine, da UF, do PPGISD, da UFSCar, da própria UFJF, e também o apoio do Dusto Alimentos e Casa de Bolos, né, do Corpo. Bom, eu vou chamar então a mesa, que é a mesa número 1, o filme está pronto, e agora? Tá? A gente vai ter a participação nessa mesa do Igor Bastos Xavier Nunes e Silva, da UFJF, com a comunicação A Distribuição e Dublagem Brasileira, como a Associação Nacional dos Artistas de Dublagem evidenciou a relação das majors com o direito autoral no Brasil. A segunda comunicação, Fernanda Jaber não veio, e aí a gente passaria para a terceira comunicação, que é os espaços de exibição cinematográfica dos bairros de Juiz de Fora, Memórias do Cine São Caetano, do Guiano Brandão Barbosa, Raio de Assis, da UF. Correto? Bom, então eu vou chamar a primeira apresentação, que é do Igor. Onde é que está o Igor? E aí só dizer o seguinte, depois das apresentações, eles se reúnem na mesa, a gente vai passar o microfone para a plateia, para as perguntas, ok? Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer poder estar aqui na segunda jornada. E eu vou começar falando sobre a distribuição e a dublagem brasileira, como a Associação Nacional dos Artistas de Dublagem evidenciou a relação das majors com o direito autoral no Brasil. Eu vou fazer, primeiramente, dar um rápido panorama acerca de como a dublagem começou de forma mais industrial, existe de fato o mercado de dublagem, quais eram essas mídias que ela trabalhava e como está hoje. Porque a partir disso a gente vai conseguir entender quais são as questões que evidenciam a ANAD, que é a associação, com as majors e que tratam também da questão de direitos autorais com os atores em dublagem no Brasil. Bom, a dublagem, ela teve algumas incursões aqui no Brasil nos anos 30, com a primeira dublagem de fato feita por brasileiros com a Branca de Neve, mas depois foi com a televisão que ela realmente começou a existir estúdios de dublagem. De fato voltados para a realização de dublagem. Então, quando o Brasil estava vivendo uma crise política, algumas semelhanças, teve um momento de parlamentarismo que houve esse decreto do Conselho de Ministros que colocou que a exibição de filmes estrangeiros das emissoras deveria ser dublada. E logo depois, um ano e pouco depois, já com o presidencialismo de volta, o João Goulart ele fez esse decreto que realmente colocou obrigatoriedade de dublagem na televisão. Nessa época, o que acontecia? A dublagem, ela basicamente era abastecida pelos canais abertos, nos anos 60 e tudo mais. E aí, nesse momento, nos anos 60, teve o golpe militar, e nisso teve um fomento ao consumo, um crédito facilitado e tudo mais, e houve um aumento do número de televisores, ou seja, teve aí uma penetração também maior da dublagem na casa dos brasileiros. Nos anos 70, 73, se não me engano, já era 46% dos domicílios já tinham televisão. Então foi um salto relativamente grande. Nos anos 80, surgiu o VHS pré-paga e eram novos clientes, mas que não usavam tanto a dublagem como é hoje. O salto de fato aconteceu foi com a chamada ascensão da classe C, que impulsionou muita gente financeiramente, teve esse salto socioeconômico. E aí o que aconteceu? A TV paga
tornou um meio que antes era muito mais restrito, a gente está vendo aqui no slide, eram 3,8 bilhões em 2004 e no auge passaram a ser 19,6 bilhões de assinantes, e esses são dados da ABTA, da associação, são os dados oficiais, então a gente não conta também as pessoas que assistiam TV paga fora da forma convencional. Pois então, esse setor da dublagem acabou, pelo fato das pessoas que migraram para a TV paga serem pessoas que assistiam muito TV aberta antes, essas pessoas vieram com esse costume da dublagem, que era muito, sempre foi propagado nos canais abertos, e começou a ter essa demanda da dublagem nos canais pagos. Então mudou-se esse perfil. E aqui a gente tem esse alcance, que desses novos assinantes da TV paga, 58% preferem os programas dublados, e em 2014, 59% da receita dos cinemas, das bilheterias, foram para filmes dublados. Em segundo lugar, com 28%, se eu não me engano, tem os filmes legendados e os restantes são os filmes brasileiros. Então, depois desse salto, a dublagem hoje ela tem no home video, DVD e Blu-ray. A gente tem ela nos serviços de vídeo sob demanda, Netflix, Prime Video, Claro Video. E também, e nesses casos, tem sempre a opção de dual áudio, né, de dublado ou original. Então, hoje, a dublagem, além de TV paga, e praticamente todos os canais aderiram ao áudio padrão ser dublado, que não era comum antes, tem também a TV aberta, home video, vídeo sob demanda. Bom, antes de entrar na questão da ANAD, é interessante a gente colocar que existiam duas associações antes da ANAD que os dubladores utilizaram para tentar lutar pelo pagamento de direitos autorais de alguma forma. Primeiro foi a ASA, que atuou nas décadas de final dos anos 70, anos 80, chegou até a participar da Constituinte, que foi presidida pelo Jorge Ramos, que era um dublador, que é muito conhecido por fazer o Scarpa do Ribeirão, fazer a voz dos trailers, que a gente ouviu no cinema e tal. E ele sempre foi uma pessoa muito aguerrida nessa questão da luta pelos direitos dos dubladores. Só que na época era muito complicado, ditadura, a Globo também não ajudou muito, então eles não tiveram muito avanço. Acabou que a casa foi descontinuada e ela também não era só de dublagem, a gente pode ver que era atores de cinema, rádio, televisão pagando imprensa além da dublagem. A Sociedade Nacional dos Atores, a SONAT, foi fundada em 94 pelo Flávio Dias, que é um dublador de São Paulo, do Blue Bickman, para quem quiser uma referência. Ele também sempre foi uma pessoa muito envolvida com a questão da dublagem, e ele tentou justamente conseguir esse ganho de direitos autorais. Novamente não deu certo, até que em 2005 teve esse caso do Tata Guarnieri, que dublou Jack Bauer na série 24 Horas, as primeiras 3 temporadas, que ele processou a Fox, porque a Fox encomendou uma dublagem para televisão e usou a dublagem para DVD. E vendeu os DVDs e não pagou um percentual a ele, que deveria ter pago, para poder reproduzir esse trabalho em outras mídias. Ele processou então a Fox por pedindo indenização, por isso e também por não ter acreditado o trabalho dele. O que a Fox fez? A Fox, ela, além de ter mandado recolher os DVDs, ela redublou as 3 primeiras temporadas para poder apagar a voz dele, e ele está proibido de ir para a Fox desde então, nunca mais usou para a Fox, para justamente não ter esse tipo de problema. O resto do elenco não reclamou os direitos, então ficou tudo super tranquilo. Mas o Tata Guarnieri, ele usou a Lei 9.610, que é a Lei de Direito Autoral, que no artigo 28 ele usou esse artigo que falou da questão de utilizar, fluir, dispor da obra dele, e utilizou também o artigo o que eu acho da Constituição Federal, para poder falar disso. Então, em 2011, depois de 6 anos do processo, foi finalizado, ele foi indenizado, e abriu esse precedente que foi utilizado de fato para a ANAD. Isso foi o processo dele começou no começo de 2005, e a ANAD foi fundada em 17 de dezembro de 2005, pela Sumara Luiz, uma dubladora carioca, que iniciou a carreira dela em 1973, na Herbert Richards, que era a principal casa de dublagem no Rio de Janeiro, no Brasil, uma grande potência, que fechou as portas em 2009, se não me engano. E ela foi uma pessoa que sempre cresceu nesse meio, junto com outros dubladores, Jorge Ramos, e outras pessoas que sempre foram muito envolvidas na questão da luta pelos direitos. Então, ela fundou a ANAD, a Associação Nacional dos Artistas de Dublagem, e a partir disso ela conseguiu congregar um número considerável de profissionais no Rio e São Paulo. Apesar dela ser carioca, ela conseguiu reunir também profissionais paulistanos, e ela, hoje, o mercado de dublagem tem mais ou menos 600 profissionais no Rio e São Paulo, que são os 2 principais polos. Existem outros polos também, menores, Campinas, BH, Miami, mas o principal é Rio e São Paulo. E ela conseguiu congregar esses 250 profissionais, teve uma adesão muito grande à época, e a questão era justamente essa, era para poder cobrar o pagamento da reprodução dos trabalhos dos dubladores em outras mídias. Se eles faziam dublagem para cinema, deveriam pagar também como fosse vir na televisão, TV paga, vender esse DVD e outras coisas. Na época, a Sumara Luiz e o pessoal da ANAD, eles utilizaram especialmente a Lei 6533 de 78
que é a lei que regulamenta a produção de artista, que foi algo que eles conseguiram durante a ASA, que foi a primeira associação, e tem o artigo 13 que proíbe a cessão de direitos autorais e conexos, ou seja, ele deve ser pago para a exibição da obra, o doador, que, só fazendo um parênteses, todo doador tem que ser ator registrado com DRT e tudo mais, então é por isso que a gente está colocando aqui ele como artista, como ator, porque de fato ele é um ator que atua menos com a voz, ele não é um outro profissional. E tem a Lei 9.610 para os direitos autorais, que também utilizaram na época. Isso aqui é um esqueminha de como deveria ser feito. A distribuidora, Fox, Warner, vários filmes, ela contrata o estúdio de dublagem, o estúdio de dublagem faz a produção, dubla o filme, paga os dubladores pela gravação, depois esse produto é mandado para a distribuidora, os distribuidores enviam, vendem ele para onde vai ser, onde for da vontade dela. O ideal seria, o que a ANAD brigava era para que os dubladores fossem pagos na gravação e que eles fossem pagos também no cinema pelo percentual de bilheteria, na televisão aberta pelo corpo publicitário, exibir um filme, passou comercial, pega um percentual e paga os dubladores do elenco do filme. Isso não acontece. Não acontecia e não acontece até hoje. Bom, o primeiro ato da ANAD foi uma reunião com a Motion Picture Association, que é a MPA. A MPA é uma associação que é feita pelos 6 maiores estúdios do mundo, que é a Warner, Fox, Disney, Paramount, Universal e Disney. Já falei Disney? Não. E então são 6 maiores estúdios que compõem ela e ela defende os interesses desses estúdios. Então assim, a gente vê que a primeira reunião da ANAD foi diretamente com eles, dia 17 de março de 2006, no Rio, para tentar conversar com eles a respeito deste pagamento dos direitos autorais. A MPA ela pediu à ANAD a lista dos filiados deles para poder saber quem eram as pessoas que estavam participando da associação, mas houve uma negativa e tudo mais, e eles ficaram de ter um retorno mais à frente e não houve esse retorno. E a ANAD, a Samara Luiz, que, fazendo mais um parênteses, foi uma pessoa que eu entrevistei ela e mais alguns dubladores que participaram dessa associação. Eles me contaram muitas coisas que aconteceram, também fui atrás de artigos, notícias, documentos, enfim, que pudessem ser cruzados com isso. E a partir disso a gente conseguiu fazer esse cronograma das coisas que aconteceram na ANAD, mais ou menos o que a gente conseguiu apurar, para poder ter essa ideia do que, afinal de contas, eles conseguiram fazer nessa investida deles pelo pagamento dos direitos autorais aos dubladores brasileiros. Como a ANAD não conseguiu negociar diretamente com a MPA, porque obviamente não era o interesse deles, ela moveu 3 ações, principalmente inicialmente contra a Disney. Pelos Incríveis, As Crônicas de Nárnia, O Feiticeiro e Guarda-Roupa e Bambi 2. Esses 3 filmes foram exibidos dublados no cinema e a dublagem foi usada em outras mídias em pagamento devido aos dubladores. A partir desse processo, a Warner e a Disney começaram uma espécie de retaliação aos dubladores que participaram disso. Então, isso, inclusive, pode ser muito ouvido nos trabalhos da época, de 2006, 2007, que eram trabalhos que começaram a ter desfalco no elenco. As vozes começaram a trocar, começou a ficar uma coisa muito esquisita. Então, foi justamente por conta disso. Com esse licenciamento, alguns dubladores começaram a se desligar da ANAD, porque quem estava fazendo parte associada da ANAD não participavam da dublagem de certos produtos. Então, quando começou esse desligamento, alguns dubladores se sentiram intimidados, a ANAD começou uma negociação com o executivo da Fox, que, de acordo com Samara Luiz, a presidente da associação na época, ela disse que o executivo da Fox estava representando todos os outros estúdios. Eles estavam vendo a questão do pagamento do contrato de direitos autorais, ela falou que era um contrato baseado na exibição em TV, mas que, por fora, muitos dubladores comentaram na época, estavam recebendo ligações da Warner dizendo que estavam oferecendo 20% do cachê para sair da ANAD e resolver essa situação e não ter mais esse tipo de problema. Então, logo depois, enquanto essa negociação estava andando, a Disney, a Delarte, no estúdio carioca, um dos maiores, como a América Latina, um dos maiores, ele tem todo um passado já no começo dos anos 60, com a Zilli, do caso da Riva, e depois vai seguindo Ibatom, Tecnisson, até chegar na Delarte, que continua com a mesma família até hoje, o controle do estúdio. Então, a Disney com a Delarte, mais uma caçada de dubladores que interessavam a esse estúdio, a distribuidora, fecharam um cachê de 10% do pagamento, de acordo com os valores que eu entrevistei, e eles, para poder cessar o direito. Então, essa negociação da ANAD com a Fox foi derrubada e fechou-se esse contrato de cessão de direitos na dublagem, que é um contrato que existe até hoje
a gente consegue achar até mesmo alguns soltos pela internet, para a gente poder comprovar o que é de fato colocado. Os dubladores explicam para a gente como é, e eles falam que o contrato vai variando, mas a Disney e a Warner, que faziam os contratos mais complicados na época, que foram os primeiros também a serem feitos, por volta de 2006, 2007, eles pediam cessão de direitos autorais dos dubladores de 50 a 70 anos, e eles colocavam todas as mídias existentes ou que venham a ser inventadas um dia, no território nacional, estrangeiro ou em toda a galáxia. Os dubladores eles colocam toda a galáxia, inclusive, com essas letras. Então, tornou-se uma questão muito complicada, porque os dubladores começaram a assinar o contrato por medo de perder esse trabalho, e a ANAD foi enfraquecida, e os associados a ela começaram a sofrer veto, não apenas dos produtos das distribuidoras, mas dos próprios estúdios de dublagem. Porque, afinal de contas, o distribuidor vai contratar um estúdio, está lidando com o empresário. O empresário não vai correr risco de perder aquele trabalho que é recebido por conta de alguns profissionais que estão comprometidos contra a causa. Então, muitos dubladores foram vetados dos estúdios, os estúdios continuaram afiliados à ANAD, e com essa quebra, ficando com menos pessoas associadas, a ANAD resolveu então mover o processo individualmente. Antes eles pegavam o elenco inteiro da produção, tipo os incríveis, pegavam o elenco todo de dubladores e moviam um processo contra a Disney. Então, agora não, começou individualmente. Então, a gente pode ver que teve em 2007 a troca de voz do Homer Simpson, por exemplo, foi por conta disso, ele processou a Fox, por conta de direitos autorais, teve troca de vozes. E tiveram vários outros casos por conta dessa questão do direito autoral que não era pago. Os filiados que foram sobrando foram no São Paulo, ninguém continuou, no Rio continuaram poucas pessoas, nenhuma dúzia. E aí, o que aconteceu foi que somente os dubladores que iam retirando os processos continuavam doando para a Disney e para o Warner especificamente. Alguns continuaram doando para os distribuidores e tal, por conta dessa questão do início, que foi a Warner e a Disney que fizeram a maior investida. A Silmara Luiz, então, vendo que a situação estava complicada, perdendo as condições, ela relatou que ela fez uma carta para a Presidência da República dizendo que estava havendo uma evasão de divisas. Porque, afinal de contas, o dinheiro que deveria estar ficando aqui está indo para os distribuidores para o exterior. Então, isso tem um interesse no Ministério da Cultura, e a Silmara Luiz deu uma palestra lá, e logo depois, num estúdio que ela dublava no Rio, dirigia a dublagem, que era a Lamarre, que hoje não chama Lamarre, porque mudou de dono, ela sofreu uma pressão, porque dublava muita coisa para o Warner, e ela se aposentou, falou que foi aposentada na época, ela disse que foi aposentada, e se mudou do Rio de Janeiro. Então ela começou a se envolver com o debate acerca da lei do direito autoral, que estava sendo modificada na época. Estava havendo uma atualização na lei do direito autoral, e estava tendo vários seminários e discussões pelo Brasil para poder tentar resolver como ficaria essa questão. Nesse passado tempo, em 2011, 2012, os resultados do processo foram saindo, que foram sendo feitos em 2006. Para a Bambi e a Crônica de Narnia, por exemplo, foram recusados na justiça, o processo é bem claro, e é aquela coisa muito comum no Brasil de uma lei sobrepor a outra. Enquanto a ANAD fala que tem a condição de, como associação, usar o nome dos profissionais para poder processar, a Constituição já diz que não, então sempre acontece esse tipo de conflito, que é muito complicado. Mas a grande conquista da ANAD, nesse caso, foi o elenco dos incríveis, que quem continuou no processo recebeu uns 40 mil de indenização, mais ou menos, assim, por conta dos direitos autorais e os danos morais do trabalho deles. Os Incríveis, inclusive, é muito curioso, porque ele é um filme de 2004, foi exibido lá nos cinemas, foi distribuído em DVD, passou em todos os canais para imaginar, mas ele foi redublado em 2009, justamente por conta desse problema com os dubladores, então parte do elenco é diferente. Essa dublagem hoje você não acha, e por meios legais, muito complicado. Você só acha quem comprou o DVD na época ou você acha que poder baixar. Mas a dublagem realmente meio que apagada, justamente para não ter esse tipo de problema com os direitos autorais. E normalmente os distribuidores fazem isso, por se preservar desse tipo de coisa. Essa lei que foi debatida e foi desenvolvida é a Lei 12.853 de 2013, que é uma lei que dispõe sobre gestão coletiva de direitos autorais. Ou seja, para uma associação conseguir fazer o que a ANAD fazia, agora ela tem uma série de regrinhas para poder explicar como, afinal de contas, ela vai conseguir gerir esse dinheiro e isso que for pego pela Associação dos Direitos Autorais dos Dubladores. Então, é uma forma de controlar e conseguir normatizar isso melhor. Hoje, o contrato de direitos autorais ele é adotado por todas as distribuidoras do Brasil que dublam, praticamente. Os dubladores assinam normalmente, poucas pessoas se opõem, e inclusive existem pessoas no meio da dublagem que, nas entrevistas, comentaram que isso é um avanço. Hoje a gente tem 10%. O contrato funciona da seguinte forma: o dublador hoje recebe
vamos colocar R$120 a hora, se for protagonista. Ele faz o trabalho dele, dubla lá 3 horas, recebe 360 e ele ganha 360 mais 20% disso, para poder assinar o contrato. E depois, no contrato, ele está proibido até de recorrer a isso. Então, assim que funciona esse contrato hoje, ele é aplicado por todos, eles assinam sem problemas, mas, por outro lado, tem dubladores que falam que, ao invés de um avanço, na verdade, trava completamente outras formas dos dubladores conseguirem maneiras deles correrem atrás de outros ganhos, como, por exemplo, o percentual que deveria ser pago de fato através de cada cópia vendida, da bilheteria do cinema e tudo mais. Em 2016, a Somária Luiz resolveu encerrar a NAD, ela resolveu lutar apenas pelos direitos dela, não dos outros mais. Depois da NAD, só fazendo uma conclusão, em 24 de setembro de 2016, lá em São Paulo, foi fundada a Dublar, a Associação Brasileira dos Dubladores, que nós fomos na cerimônia de fundação da associação, pode filmar também, e a gente viu lá como que eles estão funcionando. A ideia deles hoje tem um discurso um pouco mais brando, eles não falam de processar ninguém, eles não falam de brigar, eles só querem evitar brigas, e eles seguem todos os critérios estabelecidos pela lei 2.853, de presidência, de gestão, de como funciona, e eles estão indo bem devagar, aos poucos, mas eles querem seguir exatamente como a lei diz, e advogados falaram, deram a palavra lá na cerimônia, e disseram claramente sobre como seria a situação, que o contrato de fato é possível, leonino e tudo mais, mas que os dubladores precisam ir aos poucos, porque a gente sabe como funciona muito bem, especialmente no cinema brasileiro, a gente sabe como é complicado peitar as majors dos Estados Unidos, as grandes distribuidoras que distribuem pelo mundo todo, e os dubladores, sendo uma categoria relativamente pequena, 600 profissionais, tem essa dificuldade até de se organizar para esse tipo de coisa. Hoje, a maior dificuldade dos dubladores nisso também são as questões no campo trabalhista, que são muito complicadas, e sim, polos de dublagem que cobram menos, Campinas, por exemplo, em BH, Curitiba, e isso acaba atrapalhando o trabalho deles e alguns, inclusive, até migram de São Paulo para Campinas e essas coisas, ou do Rio para Miami. Então, acontece esse tipo de coisa e isso acaba travando um pouco, mas até hoje a Dublar não fez ainda nenhum movimento muito claro que desse a ser sabido. Bom, agora, encerrando a apresentação, eu vou passar um vídeo com alguns trechos dessas filmagens que a gente fez, porque a ideia é, no final das contas, gerar um documentário baseado em entrevistas. A gente entrevistou 7 dubladores, de entrevistas solo deles, pelo menos 1 hora, e mais alguns 9 dubladores, assim, com interesses menores. Então, agora eu vou passar o vídeo. É um todo, é uma categoria. Embora as pessoas queiram derrubar ela, mas ela é uma categoria. As pessoas não ligam para ela, né? As pessoas tratam mal ela, mas é uma categoria. Tem esse direito. Se ela não tivesse esse direito, talvez eu já tivesse desistido pelo que as pessoas fizeram com ela. Mas, como existe esse direito, então eu continuo. Mas houve uma adesão surpreendente de gente já fazendo cheque, né, para poder manter a NAD. Olha, o advogado tem que viajar de vez em quando, e urgente, tem que pegar um avião, pegar um ônibus. Olha, isso aqui é para fretar ônibus, para a gente ir para São Paulo. E já estava um tesourinho até razoável. E houve então um rumor de que se nós continuássemos, não todos, se alguns dubladores que interessavam a determinada empresa de dublagem no Rio continuassem lutando pelos direitos da NAD, não trabalhariam mais na casa. Foi o que bastou. Demandada geral. E aí houve um racha grande na categoria na época. Eu fiquei sem dublar para Disney e Warner
durante uns 3 ou 4 anos, pelo menos 3 anos, com certeza, eu fiquei sem dublar. Tanto é que 13 Homens e Outro Segredo foi dublado, a redublagem de Troia, a versão do diretor, eu não dublei. Deixei de dublar aquele filme que o Brad Pitt faz ao contrário, Benjamin Button. Deixei de dublar muita coisa, né? Alice, do País das Maravilhas, do Johnny Depp. Quando foi dublar Alice, que eu, conversando com a minha advogada, eu tive uma ação já de 3 anos, e ela falou para mim: Marco, se você tivesse nos Estados Unidos, você já tinha ganho essa ação, você estava milionário, mas você está no Brasil. Então, ou você quer continuar com isso e saber que você nunca mais vai dublar para Disney, Warner e tal, parte para a sua outra profissão, ou eu chamo eles e falo: a gente retira a ação, mas vocês imediatamente têm que começar a escalar ele. O empresário tem essa força, né? Ah, é? Você está querendo, né, reivindicando coisas? Fecha a porta para ele. E não entra, e não trabalha mesmo. A categoria não tem condição de suportar uma luta dessa. Já está provado, depois de 3 vezes. Se ela tivesse condição de suportar uma luta dessa, ela estaria aí. Não é? Ela não tem, alguém tem que ter, então também. Então a gente vai até onde der. Os contratos são de leão. Você entrega até a tua mãe para trabalhar. Eles exigem o direito de usar o teu trabalho por 60 anos. 60 anos, cara. A troco de nada. Quando o Ministério Público viu as cláusulas leoninas que eles colocam nesses contratos, eles dizem: entendeu? Eles não respeitam, isso é o quintal da casa deles. Porque assim, a categoria, por sua vez, as pessoas, né? As pessoas não tinham uma barreira, né? As pessoas assinavam. As pessoas tinham medo, as pessoas precisavam, sei lá, não interessa. Assinavam. Quer dizer, então, eles disseram: pô, então, a gente pode fazer o que quer. Então, contratei em inglês a cláusula leonina, etc, etc. Então, o que você faria? Então, chamo aqui o Rian Brandão para a apresentação, por favor. Olá pessoal, boa tarde. Primeiro eu gostaria de parabenizar os organizadores da jornada por esse evento, que é super importante, ainda mais no momento que a gente está vivendo no país. E dizer que eu estou muito feliz de fazer parte e apresentar o meu trabalho aqui, que é um trabalho que eu desenvolvo em paralelo à minha pesquisa no doutorado, no programa de pós-graduação em cinema e audiovisual, da UF. E como eu costumo dizer, a maioria das nossas pesquisas, de certa forma, começa por acaso. E a minha, de certa forma, realmente começou por acaso. Eu estava, em março, em um consultório médico, esperando para ser atendido. E nesse processo de espera, eu peguei uma revista chamada Em Voga, que é uma revista de circulação local, uma revista publicitária que as pessoas compram um espaço para poderem divulgar os seus trabalhos, enfim, venderem os seus projetos. E nessa revista, de janeiro de 2018, tinha uma matéria sobre os cinemas que existiram em Juiz de Fora. Uma matéria escrita pelo historiador Roberto Dili, um historiador local, e que a princípio me intrigou bastante porque essa matéria não combinava, não se alinhava com o perfil dessa revista.
E lendo essa matéria, nesse processo de espera, que estava demorando até demais para ser atendido, o Roberto ele faz uma reconstituição da história, uma breve reconstituição da história do cinema em Juiz de Fora, e menciona as salas que existiram na nossa cidade. Em uma sala em específico, me intrigou. Aqui no final da matéria, ele cita uma sala conhecida como São Caetano, que existiu na rua Maria Perpétua, no bairro Ladeira, um bairro da zona leste de Juiz de Fora. Isso me intrigou porque a família do meu pai nasceu nessa rua, os meus tios e minhas tias ainda moram nessa rua, e eu particularmente nunca tinha ouvido falar dessa sala, não conhecia, não tinha ideia de que essa sala existia, né, de que essa sala existiu. Chegando em casa, né, eu fui procurar informações sobre essa sala. Claro, eu pedi a revista para a secretária e levei a revista para casa. Eu precisava ter de fato uma documentação a respeito disso, comprovar que de fato estava escrito aqui. Levei essa revista para casa e fui procurar na internet, em duas bases de dados que eu considero importantes, três na verdade, para se pensar a história dos cinemas, das salas de cinema em Juiz de Fora. A primeira delas foi no Minas é Cinema. Conversei já com a Alessandra, com o Sérgio, a respeito disso, o projeto do grupo CPCine, História Estética e Narrativa em Cinema e Audiovisual, que é um projeto muito importante para mapear a atividade cinematográfica no estado de Minas Gerais, no que diz respeito à produção, exibição, distribuição de filmes, enfim, recepção, produção crítica. Não achei informações sobre São Caetano na página do Minas é Cinema. Fui para um outro site, um projeto Cinema de Rua em Juiz de Fora, da professora Cristina Mussi, aqui da UFJF, da Faculdade de Comunicação da UFJF, que está ligado ao grupo de pesquisa dela, Comunicação, Cidade, Memória e Cultura, e também tem um objetivo semelhante. Também não achei nada a respeito de São Caetano. Nada. E numa terceira música, o blog do Franco Groy. Tá ali. Fui procurar a respeito desse cinema, porque aquilo estava me intrigando, de certa forma. Eu passo naquela rua todos os dias, eu vou visitar minhas tias todos os dias, e não tinha noção de que tinha existido um cinema naquela rua. Né? Chegando à noite, né, nesse mesmo dia, eu conversando com o meu pai, eu questionei, existiu de fato um cinema naquela rua? E ele me disse que sim, que tinha existido um cinema no final da década de 50 e início da década de 60, que ele tinha frequentado ainda criança, porque esse cinema ele funcionou de 57 a 63. Meu pai nasceu em 55, então ele tinha no fechamento do cinema em torno de 8 anos de idade. Ele tinha frequentado ainda bem pequeno, não se recordava muito dessa sala, mas disse inclusive que o irmão dele, meu tio, trabalhou, foi o primeiro emprego dele, trabalhou como baleiro nesse cinema. E eu também não sabia a respeito dessa história. Enfim, são coisas que a gente vai descobrindo ao acaso. E para completar, ele me disse que ele era muito amigo dos filhos do proprietário do cinema. O proprietário já faleceu, a esposa do proprietário faleceu ano passado, aos 105 anos de idade. Enfim, esse projeto não podia ter começado no ano passado e ela faleceu lúcida, extremamente lúcida, e ela falava sempre a respeito dessa sala, desse espaço, enfim. Mas ele conhecia os filhos, né? O proprietário, João Caetano Pinto, ele teve 6 filhos, mas apenas 3 deles pegaram de fato esse período de funcionamento do cinema, do Cine São Caetano. E nesse sentido, voltando aqui um pouco a essas bases de dados, né, que eu falei do Minas é Cinema, do projeto da Cristina Mussi, do site do Franco Groy, enfim, é possível colacionar e trazer aqui um pouco disso e mostrar as salas que existiram em Juiz de Fora ao longo do século XX. Se a gente percebemos aqui que existia uma grande quantidade de salas na região central de Juiz de Fora, dando destaque aqui para a Rua Alfred,
que ficou conhecida por muitos como a Cinelândia Juiz de Fora, né, por conta da grande quantidade de salas de cinema que existiu no calçadão da Paula, né, um ponto super importante. Mas o que muita gente não sabe, de fato, ou desconhece, é que nos bairros de Juiz de Fora existiram também muitas salas de cinema. E aí bairros de todas as zonas, Zona Norte como Benfica e Floresta, enfim, Zona Leste como Ladeira, Bonfim, Mário Leonório. Descobri anteontem a existência de uma outra sala que, sim, é uma loucura, que funcionou no bairro Grama, na década de 60, um bairro da Zona Nordeste da cidade de Cinegrama, que eu não sabia, também não tinha conhecimento até o momento. Enfim, São Mateus com 2 cinemas, Mariano Procópio, ao menos então 12 cinemas que existiram nos bairros de Juiz de Fora ao longo do século XX. E eu acho muito importante reconstruir a história desses cinemas. A partir disso eu fui pesquisar nas bases de dados dos principais congressos de comunicação de cinema no país, monografias que foram desenvolvidas aqui na UFJF, nas 2 instituições de comunicação em Juiz de Fora que são particulares, para saber o que tinha sido produzido até então sobre essas salas, né? Quantos trabalhos a respeito tinham sido publicados. Sobre os cinemas na região central de Juiz de Fora, a gente até encontra uma grande quantidade, não digo grande, mas uma quantidade significativa, um pouco significativa de trabalhos comparado com os cinemas dos bairros, né? E aí eu não digo apenas trabalhos escritos, artigos publicados, livros publicados, mas também documentários sobre essas salas. Por exemplo, documentários feitos sobre o Cine Palace, o Excelsior, enfim, já foram produzidos a respeito. Mas quando a gente chega nas salas de cinemas que existiram nos bairros de Juiz de Fora, o número de trabalhos é praticamente insignificante, é praticamente nada, né? Eu encontrei apenas um artigo publicado a respeito do cinema Floresta, que existiu no bairro Floresta, um artigo da Cristina Mussi, e parece que tem um trabalho sendo desenvolvido sobre o Cine Teatro para Todos, né, que existiu no bairro Borboleta. Mas eu não achei mais nada a respeito de nenhum outro cinema de bairro em Juiz de Fora. E a minha ideia nesse momento, né, começando esse projeto, é tentar reconstruir a história desses cinemas. É um projeto, de certa forma, bastante ambicioso, para dizer assim, a princípio, né, mas é um projeto que caminha bem devagar, né, vagarosamente. Num primeiro momento, eu optei por analisar os bairros da região leste de Juiz de Fora. Quando eu digo região leste, falando um pouco no vocabulário juiz-forano, para lá do Rio Paraibuna, né, que muita gente conhece a região leste, para lá do Rio Paraibuna. E aí, nesse sentido, 3 cinemas se colocam, né, nesse primeiro momento. O Cine Ideal, que funciona no bairro Manuel Honório, o Real, do Bonfim, e o Cine São Caetano, bairro Ladeira. Como um projeto piloto, eu foquei no Cine São Caetano, por ter a ligação com a minha família, né, e pelo acesso mais fácil que eu teria às pessoas, aos moradores do bairro, aos antigos, os filhos do proprietário do estabelecimento, né, as pessoas que trabalharam no cinema, que eu já consegui coletar algumas dessas pessoas. Enfim, é um projeto que está começando nesse sentido. Bom, falando um pouco sobre a história do bairro, por que chama Ladeira? Na verdade, é um bairro que tem uma característica industrial muito grande, né? Ela, no começo do século XX, você tinha a Companhia de Indústrias Reunidas de Juiz de Fora, né, que era dirigida pelo senhor J.R. Ladeira. Aqui, uma foto, o senhor J.R. Ladeira aqui no centro, e foi uma fábrica, uma empresa, uma indústria muito importante que existiu, o prédio pelo menos existiu até recentemente. Hoje o prédio não existe mais, ele não foi tombado. Hoje no lugar existe uma igreja mórmon, a única igreja mórmon de Juiz de Fora, e o prédio infelizmente foi demolido. Vou mostrar algumas fotos aqui do prédio. Essa aqui era a fachada da Companhia de Indústrias Reunidas de Juiz de Fora em 1917, né? Essas 2 fotos foram tirei de um álbum da cidade de Juiz de Fora que foi feito nessa época. Eu encontrei aqui no Arquivo Central
da UFJF, porque muita gente pensa que o bairro se chama Ladeira, sobretudo as pessoas mais jovens, porque tem uma ladeira, de fato, muito grande no bairro. A Rua Marechal Settembrino, ela é uma ladeira, de fato, mas na verdade o motivo não é esse, era por conta do sobrenome do dono dessa indústria que existiu durante muito tempo. Bom, dando essa contextualizada a respeito do bairro, é importante dizer, né, nesse caráter industrial do bairro, existiram nesse bairro, no Ladeira, várias indústrias têxteis. Então algo bem importante, eu até estou contando com a ajuda de uma amiga, que eu até agradeço publicamente, eu não sei se ela está presente, a Fernanda Bonizol, que também era egressa aqui do mestrado, que está me ajudando a pesquisar, chegando agora, está me ajudando a pesquisar a respeito disso. O momento veio a cair. Bom, enfim, eu queria falar um pouco agora sobre a história desse cinema específico. O João Caetano Pinto, ele era um empresário juiz-forano, dono da construtora Juiz de Fora e da serraria Cedril. Com a construtora Juiz de Fora, ele foi o responsável pela ampliação na década de 40 do bairro São Mateus e pelo desenvolvimento de outros bairros da cidade, como o Jardim Glória e o bairro Grajaú. E por meio da serraria Cedril, que era outra atividade a qual ele se dedicava, ele fornecia madeira para o exército brasileiro, sobretudo no período da Segunda Guerra Mundial. Então ele tinha um lucro exorbitante naquela época. Ele era de uma família bem rica, tinha muitas posses. No entanto, o João Caetano Pinto ele foi afetado diretamente pela política liberal do governo do Eurico Gaspar Dutra, que chegou ao poder em 1945, e ocasionou uma recessão econômica muito forte. Para piorar, com o fim da guerra, o exército já não comprava tanta madeira quanto comprava antes. Então, na época, o João Caetano Pinto, ele tinha vendido muitas moradias em longo prazo para as pessoas. Era uma prática comum na época. Ele pegava dinheiro emprestado de bancos e de agiotas, comprava terrenos, construía e revendia. Era uma prática comum dividir entre 60 a 80 meses. Só que com a recessão, ele passou a dever para bancos e para agiotas. Então ele perde tudo que ele tinha construído até então. Com isso, ele se mudou com a família para o bairro Ladeira, que era um bairro mais simples da cidade, e passou a trabalhar como empregado em uma agropecuária. E aí uma foto da construção do edifício, onde a família do João Caetano residiu, o Cinema São Caetano, o primeiro Cinema São Caetano, que na verdade são dois cinemas distintos, ele funcionou atrás desse edifício. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Bom, um belo dia, já em meados da década de 50, ele conheceu uma pessoa que estava vendendo um projetor e ele acabou comprando esse projetor. E aí ele começou com o cinema. Só que o problema era que na época, Juiz de Fora era muito pequena e a fiscalização era muito rígida. Então ele foi obrigado a abrir uma firma. Como ele se chamava João Caetano Pinto, ele decidiu botar o nome do cinema de Cine São Caetano. E antigamente, para abrir uma empresa, você tinha que ter ao menos um sócio. E com isso ele convidou José Alves, um senhor que mexia com molduras no bairro, de uma loja de molduras, para ser o sócio. Então no contrato o João Caetano tinha 95% e o José Alves só 5%. Era um contrato apenas para constar, de fato. Bom, vamos passando para frente. Então ele inaugura o cinema com a exibição do Seu Único Pecado. Foi o primeiro filme a ser exibido. Um filme que, apesar de ser da década de 40, de 1940, foi exibido em 57 nesse cinema, no Cine São Caetano. E aqui algumas fotos que eu consegui levantar até o momento. O João Caetano é esse que não dá para ver direito a cara, porque está um problema aí, enfim. Enfim, 5 minutos, eu queria contar algumas outras coisas, mas tudo bem. Uma outra foto aqui das crianças em frente ao cinema, uma sessão de oportunistas em ação, imprópria para menores de 14 anos, mas enfim, as crianças estavam todas aí na frente.
E aí eu fiz uma planta, mais ou menos, a partir, um croquis, né, na verdade, assim, que foi desenvolvido a partir das descrições dos depoimentos da família. Né? Aqui a antiga casa da família, atrás o primeiro cinema, o primeiro Cine São Caetano, que eram bancos de madeira, sem encosto, né? Que cabia em torno de 230 pessoas. Esse primeiro cinema funcionou de 57 a 59. O segundo, que já era aqui do lado, no terreno do lado, segundo ele, cabiam 480 pessoas, mas eu visitei essa locação, para mim não cabia 480 pessoas, mas enfim, esse é um outro problema que a gente considera depois, mas já uma estrutura com banheiros, bilheteria, enfim. E aí eu vou falar depois um pouquinho desse outro processo. Enfim, outras coisas que eu consegui a respeito. Programação do Cine São Caetano. Essa aqui em específico é de agosto de 59, já no novo cinema. Né? Percebam que, não dá para ler provavelmente, mas esse cinema tinha sessões todos os dias. Para um cinema de bairro isso era muito importante, muito forte, muito significativo. Né? À frente e o verso dessa programação. Um dos irmãos, na verdade a irmã, ela mora em Cabo Frio e segundo o Valmir, que é o filho do dono, que me passou, ela tem toda essa programação, uma coleção de todos esses folhetos, desde o primeiro até o último. É algo a se considerar, enfim, encontrar com ela, eu pretendo fazer isso ainda. Aqui seria o terceiro cinema, o terceiro Cine São Caetano, ele ia sair do Ladeira e ia passar para o bairro Manuel Honório. Por que isso não aconteceu? Porque o João Caetano Pinto, nesse processo, nesse momento, a televisão estava surgindo, se popularizando, e ele acreditava que as pessoas não iriam mais ao cinema, que as pessoas iriam ficar em casa vendo os filmes na televisão. Então ele desistiu de fazer um terceiro cinema, né? Esse teria mais de 1000 lugares, segundo o filme informa. Inclusive, essa aqui é onde seria o terceiro cinema hoje. Né? Percebam que a marquise, né, é bem mais alta do que as demais ao lado, porque justamente aqui ia entrar o letreiro, né, do filme, indicando tudo, e nessa galeria aqui as pessoas iriam entrar e o cinema seria lá no fundo, esse cinema maior. Bom, aqui é uma foto do bairro Ladeira, na década por volta de 65, antes de 70. Foram duas fotos tiradas do blog Maria do Resguardo, que é um site importante que levanta um pouco dessa memória de Juiz de Fora. Aqui era o cinema, aqui percebam que era aquela indústria, JR Ladeira, né? E aqui tudo mato. Esse processo de... uma outra foto que dá para ver melhor, né? Porque já na década de 60, a Avenida Brasil foi aberta, né? Então muitas casas foram desapropriadas nessa região, sobretudo essas casas aqui da esquina, enfim, foram desapropriadas. E uma parte do terreno do Cine São Caetano também foi desapropriada. Né? Percebam que naquela primeira foto aqui eu mostrei, tem uma linha aqui pontilhando o que foi perdido dessa construção. Né? E aqui já dá para ver um mapa um croquis mais atual, né? De como que isso foi remodelado para a passagem da Avenida Brasil na década de 70, né? Começou na década de 70. Bom, essa aqui é a atual casa da família, aqui ao lado o beco para onde as pessoas iam e entravam para o bairro, para o Cine São Caetano. E essa aqui é uma oficina mecânica, era onde funcionava esse cinema São Caetano. Né? Uma oficina hoje do Espada, né? Que é o proprietário Espada, se não me engano, que é o proprietário desse local. Bom, já só encerrando por aqui, esse trabalho, na verdade, de certa forma, ele se alinha aos estudos desenvolvidos, sobretudo a partir da década de 80, né, onde houve uma intensificação desses estudos, em torno do que tem sido chamado no Brasil de histórias de cinema, e aí o João Luiz é um expoente nesse sentido, um precursor nesse sentido, nova história do cinema na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, e estudos de público na América Latina. Né? Então essas discussões teóricas e metodológicas se voltam, né, para essa análise desses contextos históricos ligados à trajetória de vida e morte dos cinemas, modos de fruição, acesso e consumo audiovisual em cinemas e outros espaços, memórias das audiências, novos perfis espectaculares
vetoriais, enfim, uma nova cultura das telas. É importante dizer que esses grupos, pensando em Brasil, Europa, enfim, América Latina, até recentemente eles não dialogavam entre si, né? E que hoje em dia já há uma intensificação nesse processo de diálogo, de troca, de conversa, para se pensar um pouco a história desses espaços. Eu acabo por aqui, eu fecho por aqui, eu agradeço a todos e todas, enfim, muito obrigado. Chamo o Igor, então, para compor a mesa aqui e abrir para as perguntas da plateia. A gente tem mais ou menos uns 20 minutos, não é? Eu vou pedir que quem for perguntar, dizer o nome que a gente está gravando aqui, tá? Se é aluno, de onde é. Perguntas? Diogo, tá? Eu queria, na verdade, fazer uma observação sobre o documentário, né, do Igor, que eu acho que vai ser uma coisa também muito nostálgica, porque só de ver esse pequeno trailer, a gente já ouve as vozes e já vai diretamente aos personagens e ganha uma força muito assim, grande o depoimento deles. Então eu acho que vai ser muito bonito a forma como você também vai ter que mediar essas falas que são tão fortes, né? E do Rian, eu queria perguntar assim, tudo isso se desencadeou a partir de uma reportagem que você viu. Você chegou a entrar em contato com o autor para saber de onde ele tirou essas afirmações? Mandei um e-mail, mas não obtive resposta. Na verdade, eu estou tentando entrar em contato com ele, de fato, mas é tanta coisa acontecendo, enfim, várias coisas que eu acabei descobrindo, que de fato eu ainda não consegui entrar em contato com ele para pesquisar, para saber a respeito de onde ele tirou essa informação. Boa tarde, meu nome é Franco e Igor, parabéns pela organização. Fico muito orgulhoso, inclusive, de ver parte desse material, que foi também o Maria do Resguardo, que a gente também coordena. Inclusive, colocar à minha disposição o nosso grande blog aí, o História do Cinema Brasileiro, também à disposição não só de você, também de qualquer aluno do curso, né, os docentes também aqui presentes, também a gente possa trocar essa figurinha. Essa matéria, inclusive, tem várias imperfeições, porque tem muita coisa pela internet, sem um lastro também de realidade. A oralidade tem um problema sério, que também é um outro núcleo de pesquisa também, e metodológica, porque o erro se faz presente na própria memória, da vivência, e eu particularmente, eu fico muito feliz que isso cria também um vínculo do real, né? A questão da identidade cultural, ela vem sendo, eu acho que queria saber de você mais, Juliana, com relação à materialidade, porque me surpreende muito você que era tão próximo lá, a desmaterialização da realidade local, histórica, artística, e que neste momento diversos locais de fluidez audiovisual têm sido destruídas, né? O Cine Celso, por exemplo, agora tem mais britadeira lá dentro e a portas fechadas. Então amanhã é um magazine. Palace foi o último cinema de rua, e ao mesmo tempo a insurgência social, cultural, ou mesmo nossa militante, não é organizada, né, do ponto de vista da materialidade, de colocar não só, que esse trabalho é um trabalho de vivenciar a coisa histórica, mas ela já se foi, né? Estamos perdendo ainda hoje, né? Perdendo os anéis, ficam os dedos, senão os dedos se vão também, né? Ficamos sem a mão, sem os membros, né?
Então isso é muito real. E aí você, né, fruto aí, nascido do Ladeira, o que foi que você, a história arrasada, e você como arqueólogo tem feito esse trabalho? Obrigado, Fran. Primeiro eu queria parabenizá-lo pelo trabalho que você desenvolve na promoção dessa luta, né, por essa sala de cinema de fora. De fato, o Palace foi a última sala, né? Cine Excelsior também já passa por um processo já há bastante tempo, nesse sentido, né? Como você disse, já tem britadeiras lá novamente. Eu confesso que quando eu li essa matéria, eu fiquei assustado, porque por passar, né, no bairro todos os dias, apesar de não morar lá, mas meus tios e tias moram, eu não conseguia reconhecer e nem pensar em qual daquelas construções tinha sido um cinema, né? Teria existido esse cinema. E demorei muito, né, e só consegui reconhecer de fato quando me informaram que tinha funcionado no número 75. E aí, de certa forma, mas aqui, ver aquela oficina, aquele estado que está completamente caindo aos pedaços, né, porque o dono atual também não tem nenhuma preocupação, né, em manter aquele espaço, né, é um espaço usado como oficina mecânica, pura simplesmente. E eu acho importante, porque todas as pessoas que eu já conversei a respeito, né, desse cinema, eu entrevistei até agora 20 moradores do bairro, entrevistei mais ou menos em torno de 4 a 5 ex-funcionários e uma parte da família. A minha ideia é trabalhar com esses 3 segmentos, né, três grupos distintos. E sobretudo os moradores, né, me disseram que eles sentiam muito não ter mais aquele cinema na rua, né, quando ele fechou, né, em 63. Porque o ato de ir ao cinema no bairro, as pessoas se conheciam, todos se conheciam, porque os frequentadores eram moradores do bairro ou dos bairros próximos, das imediações próximas. É um processo totalmente diferente de ir ao cinema no centro da cidade, naquela época. Então o bairro, de certa forma, perdeu muito nesse sentido com o fechamento, né, daquele espaço. E, ao mesmo tempo, pensando não apenas naquele espaço, mas no desenvolvimento do bairro, né, ao longo do tempo, o bairro que já tinha vivenciado um período industrial muito significativo, hoje em dia ele é tomado por construções abandonadas, enfim, matos que vão criando, pessoas que não cuidam, propriedades como essas indústrias têxteis, que há mais de 20 anos estavam na justiça, uma disputa de herdeiros, e ao mesmo tempo não se pode mexer naquelas construções, não pode dar uma finalidade para aquilo. Então o bairro hoje, eu percebo que de certa forma está bem abandonado, né? E o cinema é mais uma das construções daquele bairro que se encontram nesse sentido, né? E eu acho importante uma mobilização nesse sentido, que não seja uma mobilização para se reconstruir aquele local, mas pelo menos para permitir que a memória, que a história daquele espaço se mantenha. Isso eu acho bem importante nesse sentido. Alô? Oi, Igor. Queria parabenizar a pesquisa, acho que é muito interessante. É importante contextualizar que a classe de dubladores vivenciou várias lutas anteriores pelos direitos trabalhistas mínimos, desde a greve, no final dos anos 70, sobretudo os funcionários da rentistas. Mas a minha dúvida é uma pergunta, uma dúvida mesmo, porque nesse mesmo período, se não me engano, teve a luta pelo reconhecimento do crédito aos dubladores, que eles finalmente conseguiram, e hoje já é praxe dar os créditos. Foram as mesmas protagonistas, 2 processos diferentes, ou qual foi a relação dessa reivindicação de crédito aos dubladores com a reivindicação de remuneração por mídias conexas? Foi parte, primeiro, obrigado pela pergunta. E realmente, teve essa greve em 78, depois teve de 97, parece que alguns dubladores falam que 97 foi maior do que 78, mas essa questão dos créditos foi junto com a ANAD, foi nessa mesma época da ANAD, essa briga pelos créditos acabou sendo inserida junto com o contrato do direito autoral, desse percentual aí, que é de cessão de direitos, na verdade. Então, no próprio contrato, falando que os dubladores estão cedendo direito, eles também estão falando que eles vão ser creditados, mas obviamente tem aquele monte de coisa, né? Eles falam assim, vamos se acreditar, mas se foi exibido na televisão importada, não é culpa nossa,
se tirarem antes do tempo, não é culpa nossa, e se tiver alguma coisa errada você pode recorrer, assim, aí eles dão um prazo lá, que é uma coisa... E hoje existem, esses créditos realmente são comuns de a gente encontrar, alguns são narrados, outros são colocados, mas foi justamente nessa mesma época da ANAD, assim, quando instituiu esse contrato de cessão de direito, o mesmo contrato coloca a questão dos créditos. Imagino que por conta do Tata Guarnieri, que ganhou também a indenização por não constarem os créditos dele. Então teve que circular, inclusive, na Folha de São Paulo, algo assim, durante algum tempo, falando que ele realmente mudou de Jack e tudo mais. Então foi nessa mesma luta assim. Boa tarde, João Luiz Vieira, da UF. Eu queria primeiro parabenizar o Daniel Lisa, aprendi muito aí com a história dos dubladores, acho que ficou transparente para todo mundo, né? Relação de poder, né? Na economia do audiovisual, que são históricas, né? A questão dos dubladores de novo, uma pontinha de um iceberg de uma coisa que a gente já conhece em outras dimensões. Agora, eu estou vendo pela primeira vez o trabalho do meu orientando, a amiga Bianca, que está estudando também periferias, mas de um lugar muito distante daqui. E aí eu me pergunto, por exemplo, uma curiosidade minha que eu gostaria de colocar aqui, até porque a gente deve ter historiadores dessa região. Na medida que você está pesquisando essa periferia e os cinemas de fora que apareceram aí, que a gente sabe que é uma cidade importante e que teve um circuito exibidor, um parque cinematográfico grande, não é pequeno, né? E aí a gente, Humberto Mauro, por exemplo, sabe? Minha curiosidade é essa, a gente estuda, lê, conhece a bibliografia em torno de Humberto Mauro, mas eu não lembro de ler, pode ser que eu tenha lido e tenha esquecido, mas eu não lembro de ler nada sobre, por exemplo, a presença e o impacto dos filmes de Humberto Mauro na região da Zona da Mata, com exceção lá do cinema de Cataguases, que a gente sabia que passavam os filmes e tal. Mas e os de fora? É uma pergunta, entende? Então, à medida em que a gente está vendo esse trabalho, tá? Fica a pergunta, fica a questão, mas, sabe, eram exibidos aqui? Se eram exibidos, qual era a reação? Sabe, que tipo de isso tinha exatamente nessa região, entende? Sabe, projetando sonhos para o cinema brasileiro, entende? Atores e atrizes, sabe, para aqui, para Rio de Janeiro, sabe, Cinédia, sabe, está aqui do lado. Claro, sempre é o Rio de Janeiro, sempre vai estar lá, é o que a gente vê, é sempre essa presença, sempre esse lado hegemônico, não é isso? Mas e aí, aqui tão próximo, entendeu? É uma pergunta, não sei se alguém aqui sabe, eu não lembro de ler. O Franco Breuer, que eu gostaria de conhecer imediatamente, ao final aqui, conheço muito de nome e gostaria de parabenizar exatamente pela mobilização comunitária que você fez, eu pelo menos acompanhei pelas páginas do Facebook, pela sobrevivência do Palace, que foi, infelizmente, virou uma, quero ir lá depois, virou uma loja, né? Uma loja, um magazine, sei lá o que é desses, né? Tipo o quê? Uma camisa. Algo por aí. Mas eu queria parabenizar também aqui, já que eu estou com o microfone, deixar isso registrado. Posso, só para quiser falar, depois. João, também de fato eu não me recordo assim, de ter lido nada a respeito, né, em relação à recepção desses filmes aqui na Zona da Mata Mineira. De fato, uma das coisas mais complicadas de fazer um levantamento sobre essa sala em específico está sendo trazer e levantar um pouco sobre os filmes que eram exibidos, que foram exibidos, né, nesse cinema. Né? Por incrível que pareça, apesar dos familiares me mostrarem, me falarem que aquele Seu Único Pecado foi o primeiro filme exibido, eles se lembram muito vagamente dos outros. Né? E aí eu questionei, na verdade, sobre filmes brasileiros que eventualmente tivessem sido exibidos. Né? E eles de fato não se lembravam. Citaram Mazzaropi, alguma coisa aqui, outra ali, mas de fato eles se recordam, eles acham, na verdade, um achismo, de que a grande maioria dos filmes que foram exibidos no São Caetano eram filmes americanos. Né? Mas é algo, sim, de fato, a se pesquisar, e assim, é uma dúvida muito interessante. É que o São Caetano
Sim, exatamente. Estava interessado pelos outros cinemas lá dos inícios mais. Aliás, tem uma figura interessante em Juiz de Fora, que inclusive tive a oportunidade de entrevistá-lo para esse projeto, o Valdencir Parisi. É um senhor já de 94 anos, né, mais de 90 anos pelo menos, né, que ele fez parte da Companhia Central de Diversões. E ele administrava, ele era funcionário dessa companhia que administrava a maior parte dos cinemas do centro, pelo menos uns 15 cinemas que existiram no centro de Juiz de Fora. É uma figura que com certeza poderia ter alguma ideia, uma informação a respeito disso. É uma pessoa, eu acho inclusive que alguém deveria fazer um trabalho sobre o Valdencir Paris e a importância que ele teve para o desenvolvimento da cena exibitora em Juiz de Fora. É uma figura bem interessante. Só rapidinho, João, obrigado pelas palavras, e só para contextualizar, Humberto Mauro configura-se historicamente no momento posterior, né? João Carriço, por exemplo, que é a grande referência de jornais dentro de uma historiografia de fato, e também um exibidor, e também um laborista, ele tinha uma total independência produtiva, onde ele produzia, filmava, revelava e exibia os seus próprios filmes, e ainda tinha apenas a dependência da distribuição, que de certa forma era feita pela Companhia Central de Diversões e o CD, né? A União Cinematográfica Brasileira. Mas o ponto de vista de referência histórica e cultural de Juiz de Fora vem no primeiro momento da iluminação pública possível na cidade. A exibição efetiva em Minas, e um ano e meio depois de Paris, né, foi feito aqui. O local, inclusive, era do Alfredo Ferreira Lage, o Cine Teatro Juiz de Fora, que não se tem absolutamente nem referência do local, nem a numeração, porque inclusive isso foi apagado da história urbana da cidade. O fato de Carriço, quando a adolescência e início da fase adulta, ter ido fazer ao Rio Belas Artes e ter tido contato com o cinematógrafo e ter trazido a Juiz de Fora, aqui se revelou um instrumento pura e simplesmente factual de cinejornais. E aí a questão ficcional, fílmica, é americana pela hegemonia das empresas as quais exibiam na cidade, que na verdade era apenas uma. A Companhia Central de Diversões, ela veio de uma anterior, que também era monopolista, e muito ligada à questão política, que eu acho que dentro da questão da memória tem muito a ver o fato da narrativa política. E a narrativa, ela vem num processo também de apagar, aniquilar certos movimentos. A questão da fluidez, eu acho que ainda tem que se ater muito à questão dos filmes, pela questão da ferrovia Leopoldina, porque é de fato a possibilidade de uma distribuição numa época sem internet, sem mídia digital como é hoje, etc., isso fazia através da União Indústria, por terra, né? União Rio, Indústria Juiz de Fora, e que Cataguases veio no segundo momento. E aí, Humberto Mauro também não conseguiu se firmar em Cataguases, embora tenha feito a primeira fase dele ali, militante de cinema de guerrilha, muda, mas ele teve que ir para o Rio, e lá fez a sua história, muito posterior do que João Gonçalves Carriço, que permaneceu em Juiz de Fora e veio a falecer em 56, né?
E é mais ou menos esse preâmbulo aí. Se é que eu respondi também, pude elucidar para o que eles jogam. Obrigado. A gente tem ainda espaço para uma pergunta muito rápida que possa ser respondido rapidamente. Betina Viana. Boa tarde, meu nome estou nervosíssima. Meu nome é Betina Viane, eu sou atriz. Eu não sou pesquisadora, eu sou filha de pesquisador. Meu pai era pesquisador e quando eu vejo o trabalho de vocês, eu sinto assim que ele deixou uma semente. Ele deixou uma semente, eu fico muito comovida de ver a curiosidade de vocês. Eu fico comovida e agradecida. E em relação ao trabalho do Igor, eu queria botar uma curiosidade que é a seguinte: o filme do Kubrick, do Stanley Kubrick, Shining, por cláusula contratual, ele tinha que ser exibido tanto em inglês quanto na língua do país. Nos cinemas, não estou falando de televisão. E aí foi feito, aqui no Brasil, quem dirigiu a dublagem foi o Nelson Pereira dos Santos. Eu sou atriz, fiz teste, as pessoas fizeram teste, os testes foram para Londres, o Kubrick escolheu a minha voz para dublar a Shelley Duvall. E o Jorge Ramos fez o papel do Jack Nicholson. Aí foi mandado o orçamento para Londres do preço da dublagem, do trabalho. E a resposta veio, a pergunta veio de Londres. Por dia, era o preço do trabalho todo, para você ver como a gente ganha pouco. E o filme foi exibido nos cinemas, eu dublei a Shelley Duvall, o Jorge Ramos dublou o Jack Nicholson, e você me pergunta quanto eu ganhei. Eu ganhei para fazer a dublagem. Ponto final. E isso acontece também com a imagem, não é só com a voz. Quando você assina um contrato, vamos dizer que você vai ganhar R$10.000, 70% é para você fazer o trabalho e 30% já é pela reprodução do trabalho. É um direito inalienável, o direito de imagem, mas eles dão um jeitinho de você vender, como se você estivesse vendendo. Na realidade, você está abrindo mão do seu direito de imagem. Isso que acontece com a voz, acontece com a imagem também. A Sônia Braga não ganhou um tostão pela reprise de... Como é que chama aquela novela que ela fez? Não, aquela novela que ela fazia uma presidiária, Nancy Inês. A Lucélia Santos também não, pela Escravizaura. Então, não é só a voz que é roubada, a imagem também é roubada. É uma roubada, entendeu? Então, eu só queria contar essa curiosidade e agradecer a vocês, assim, porque eu fico muito comovida, porque eu vi meu pai a vida inteira garimpando e eu vejo vocês, assim, eu fico muito agradecida. Parabéns pelo trabalho e, Luiz, obrigada pelo convite. Bom, gente, a gente vai fazer então agora um pequeno intervalo antes da segunda mesa, que vai ser às 16h30. Então, queria agradecer ao Rian, queria agradecer ao Igor, né? E convidar todos então para... Parece que tem um cosplay aí, né? Acho que sim. Então, eu queria convidar todos para esse intervalo. Obrigado.